amigo, meu irmão, tudo bem com você nesse momento? Como que você está? Tudo certinho? Eu venho aqui trazer uma palavra, esse momento ao qual nós estamos passando, um momento aí de incertezas, momento muitas vezes de dificuldades, mas também momento de buscar a presença de Deus, de buscar na presença, de estar na presença dEle. Então eu quero te convidar, você que pode estar fechando os teus olhos, que você venha fechar os teus olhos nesse momento, você que pode estar fazendo isso aí na tua casa. Se você está no carro, de repente, ouvindo essa mensagem no carro, você não pode, que você esteja concentrado, então, no que você está fazendo, mas que você esteja ligado, ou se você puder, eu te peço, se você pode, para o teu carro do lado, estaciona ele aí um pouquinho para poder ouvir a oração, e aí você pode dar continuidade, então, a tua viagem, ao teu caminho, é rapidinho. Feche teus olhos, você que pode. Senhor Jesus querido, Deus amado e eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós nos encontramos, Pai querido celestial, em sua presença, Senhor. Eu agradeço pela vida deste homem, dessa mulher, que tem me permitido, Paizinho, entrar na casa deles, adentrar então no lar deles, na família deles, Senhor. Te peço, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando a casa, abençoando o trabalho deles, abençoando, meu Deus, esse deslocamento dele, da onde ele está até onde ele vai chegar. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha ser com eles, Paizinho, dando livramento, guardando a vida deles em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor, Pai, colocamos a nossa casa, a nossa família sobre o seu lar, sobre a sua presença, Paizinho querido, para que o Senhor guarde em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, amém? Então nós estaremos falando neste momento a respeito da palavra do Senhor, aonde vamos ler, fazer uma leitura da palavra que está lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, que ele diz assim, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. E Salomão, então, orando, disse a Deus, tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então, essa foi a oração, ou esse foi o pedido ao qual Salomão faz ao rei, ou ao Senhor Deus, ao qual Salomão faz a Deus. Essa foi a oração dele, de um rei, ou de alguém, um jovem, que até então tinha, segundo os estudiosos, aproximadamente 20 anos de idade, que estaria assumindo um reinado então, um reino, melhor colocando, um reino destruído porque o seu irmão Absalão, e a gente até já ministrou sobre isso, aonde Absalão, ele tinha de toda forma, de toda maneira, ele tinha tentado ser rei, a qualquer custo, ele tentou ser rei, e a tentativa de Absalão de reinar no lugar de Davi, enquanto Davi estava doente, e tirar então o lugar de Salomão, ele provoca um caos, ele provoca uma divisão no reino, causando então uma batalha interna, causando ali então uma dificuldade, uma luta de confiança em relação a quem seria rei, a quem não seria rei, e tudo aquilo acontece, então a Absalão não existe mais, Davi não existia mais, e Salomão, ele vem assumir então esse caos, ele vem a pegar um reinado, a pegar um reino que estava destruído, que estava abalado, que estava inseguro no meio de todas as situações. Então ele vem dessa forma e ele chega no meio desse caos e ele precisava fazer alguma coisa. Ele precisava tomar uma atitude, ele precisava fazer algo, mas não algo que fosse normal ou não algo que qualquer um poderia fazer. Ele precisava fazer alguma coisa que viesse a mudar tudo aquilo, alguma coisa que fosse decisivo em relação a essa mudança.
não bastava ou não poderia ser alguma coisa que qualquer pessoa ou qualquer rei pudesse fazer. Ele tinha que fazer algo incomum, algo que ninguém pudesse fazer. Era isso que ele veio fazer. Então, o que ele faz no meio de tudo isso? Ele vem e chama para a presença, ele chama, então, para estar junto com ele ali os seus ministros, os líderes, as pessoas que estavam ali, que faziam parte do reinado, que faziam parte do governo de Davi. Ele chama essas pessoas e faz uma pergunta: como que estava a situação do reino? Porque ele era jovem, irmãos. Ele era uma pessoa que estava começando ali. Então ele não sabia a real situação do reino. Ele sabia o que estava acontecendo dentro da casa dele e próximo à casa dele, mas os reinos longe, ou o povoado longe, ele não sabia como estava. Então ele chama as pessoas responsáveis, os ministros, e pergunta qual era a situação. E quando ele faz essa pergunta de qual era a situação, então esses homens chegam para ele e falam assim: olha, não está nada bem, a situação é péssima. O teu irmão Absalão causou caos, causou dúvida em relação ao teu governo. O teu irmão Absalão, ele vem e destrói com tudo aquilo que o teu pai tinha programado. Então a batalha, essa luta que estava acontecendo, fez com que até mesmo o que o seu pai conquistou durante o tempo fosse perdido. Tudo isso aí foi perdido. Então está um tremendo caos. É isso que está acontecendo. E aí ele olha então, e ele resolve tomar a decisão de sacrificar 1000 bois. E esse tempo, o tempo que levaria para sacrificar esses 1000 bois, levou uma semana para isso acontecer. Porque os bois tinham que ser levados, entregue ao sacerdote, o sacerdote sacrificar. O local do holocausto não era para tantos sacrifícios dessa forma, mas sim para sacrifícios, então, que se levavam no decorrer do dia, era feita dessa forma. Então se levava, tiveram que ampliar o altar do sacrifício para poder conseguir dessa forma, então, sacrificar os 1000 bois. E isso que ele faz. E aí depois que ele ordena isso, que ele dá essa ordem do sacrifício dos 1000 bois, Samuel toma a decisão, ou faz então algo, né, que ele chega a entrar no seu quarto, ele vai então aos seus aposentos para orar a Deus. Porque, irmãos, entenda uma coisa: até aquele momento, quando ele pede para ser sacrificado os 1000 bois, quando ele pede então para que seja dado início ao sacrifício, nada mudou, a situação de Israel continuava a mesma. O caos em Israel continuava o mesmo, os inimigos de Israel continuavam os mesmos, a fraqueza de Israel continuava a mesma. Nada tinha mudado no plano físico, mas no plano espiritual, alguma coisa estava acontecendo de extraordinário. Quando você faz o imaginável, quando você faz aquilo que é incomum às pessoas, quando você faz aquilo que foge dentro daquilo que todo mundo pode fazer, você faz algo incomum, automaticamente no reino físico, naquilo que você enxerga, nada mudou, mas no reino espiritual muita coisa está acontecendo, mudanças grandiosas estão acontecendo por causa disso. Então ele faz isso, ele entrega, não é? E vê aquela situação. Samuel então sai, ou Samuel sabia, melhor colocando, Samuel sabia do relacionamento que Davi tinha com Deus. Samuel sabia. Samuel entendeu naquele momento, né, de dificuldade, naquele momento de incertezas, Samuel entendeu que o temor a Deus e a intimidade com Ele deveriam ser prioridades, e aí ele passa a colocar em prática. Ele entende a respeito disso, meu irmão, ele entende a respeito da situação, que o pai dele tinha intimidade com Deus, mas que ele não tinha intimidade com Deus, que o pai dele priorizava a intimidade, o relacionamento com Deus, e isso fazia com que cada decisões que Davi tomasse, primeiro Davi consultava a Deus, primeiro Davi orava a Deus. E aí ele ouvindo aquilo, olha, pais, olha a importância de vocês buscarem a Deus e dar isso como exemplo para os seus filhos. Olha a importância. Quando ele faz isso, Davi colocou dentro de Samuel a importância
de buscar a Deus, de Salomão, perdão. A importância de buscar a Deus. Quando ele faz isso, ele coloca dentro de Samuel, de Salomão, a importância de buscar a Deus. E aí onde ele vai? Ele sabia que o pai dele tinha, então, intimidade, mas ele precisava ter intimidade com Deus. Jovem, tu precisa ter intimidade com Deus. Tu precisa buscar ao Senhor. Não é porque teus pais buscam que você não precisa. Você também precisa buscar a Deus. E Salomão faz isso. Salomão vai, então, entra no quarto dele. Após isso, Salomão entra no seu quarto. Se você pode falar para quem está do teu lado, dá uma cutucada nele agora. Se você não pode, fala para você mesmo. Ei, entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Sabe? Entrar no quarto não é apenas um local físico. Entrar no quarto não é apenas um local ao qual eu vou, fecho a porta às minhas costas, conforme a palavra diz, entro no meu quarto, dobro o meu joelho, oro a Deus e pronto. Não. Ele vai muito além disso. Entrar no quarto é confiar que Deus vai resolver aquela situação. É algo espiritual, não é algo físico apenas. É algo espiritual. Entrar no quarto significa entrar na presença daquele que pode resolver. É isso que significa. Quando você entra no teu quarto, quando você entra na presença de Deus, você está entrando na presença daquele que pode resolver tudo. Qualquer coisa, independente do que seja, independente do que você está passando, Ele pode resolver. Só que existe algo nisso. Ao entrar no quarto, ao entrar na presença de Deus, leve só os teus problemas. Leve só os teus problemas. Quando você entrar no quarto, quando você entrar na presença daquele que pode resolver qualquer coisa, leve apenas os teus problemas. Não leve outra coisa. Esqueça de como está lá fora. Esqueça. Esqueça de como está a situação do mundo. Esqueça de como está o diagnóstico para o teu município, para onde você mora. Esqueça tudo isso. Não leve isso para a presença de Deus. Não leve isso para estar ou para lançar aos pés do Senhor, não. Porque quando você está entrando na presença de Deus, você tem um problema para ser resolvido. Independente de como está lá fora. O caos que estava em Israel, a situação de Israel, não era boa. Mas Salomão não levou para a presença de Deus o caos que estava lá fora. Ele tinha um problema. O problema dele era como ele ia reinar. O problema dele era como que ele iria fazer para reinar no meio daquela multidão. O problema dele é que a partir daquele momento que ele estava ali, as decisões que ele ia tomar não eram mais dele, mas afetariam toda uma nação. Então ele tinha uma decisão a ser tomada, ele tinha um problema para ser resolvido. Por isso, quando você entra no teu quarto, leve o teu problema, esqueça do que está acontecendo lá fora, esqueça das coisas que estão lá fora, esqueça do caos que está lá fora. Você tem um problema para ser resolvido. Pastor, mas o diagnóstico do médico, esqueça o diagnóstico do médico. Você tem um problema para ser resolvido. Entra no teu quarto, entra no teu secreto, entra na presença de Deus. Entra lá. Neste local, na presença de Deus, é só você e Deus. Então coloque os teus problemas nos pés dele. Lança aos pés do Senhor. Lança. É o momento de você lançar. É o momento de você jogar aos pés do Senhor aquilo que você está passando. É palavra de Deus, é a Bíblia que diz a respeito disso. Sabe? É ela que diz. Então, leve os teus problemas. Davi, naquele momento, Davi estava morto. Salomão estava sozinho. Salomão não tinha mais um conselheiro de Deus para poder buscar orientação. Ele precisava ser esse conselheiro. Ele precisava ser a solução do problema. Ele não queria que o outro viesse, mas ele fazia parte da solução daquele problema. Seu pai estava morto. Salomão entra então em seus aposentos para orar. E o interessante é que naquela mesma noite, quando ele entra para orar, na mesma noite ele teve a resposta de Deus.
Deus recebeu o sacrifício e ouviu a oração de Salomão. O que era para ser um caos começa a ter uma nova direção. Ei, em sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, em sua vida, o que era para ser um caos começa a ter uma nova direção. Oh, aleluia, Jesus. Começa a ter uma nova direção. O que era para ser desgraça começa a ter uma nova direção. Salomão poderia pedir o que quisesse. Olha que tremendo, ele tinha a carta branca de Deus. Deus diz para ele assim: ó, Salomão, tu pede o que você quiser. O que você quiser, Salomão. Aquilo que você desejar, o que tiver dentro do teu coração, você pode pedir o que você quiser. Essa foi a pergunta de Deus, ou foi aquilo que Deus olhando, vendo aquilo, Deus se compadeceu tanto do sacrifício de Salomão, dele ter entregado o melhor dele, dele ter entregado tudo o que ele tinha para Deus. Deus olha aquilo, recebe aquilo e diz assim: Salomão, a partir de agora você pode pedir o que você quiser. Eu recebi o teu sacrifício e ouvi a tua oração. Eu vi o teu clamor. O que você quer? Deus pergunta: o que você quer? Há algo em sua vida, meu irmão, isso agora é para você. A pergunta agora de Deus é para você. O que você quer? Há algo de Deus, ou há algo em sua vida que precisa ser mudada? Alguma coisa na tua vida que precisa ser mudada, que você deseja que seja mudada? Sabe? Nós queremos as coisas. Nós queremos, seja o que for que você talvez está pensando nesse momento, ou talvez você até falou. Nós queremos as coisas, queremos receber as coisas de Deus, mas não queremos pagar o sacrifício. Salomão nos mostra que primeiro nós devemos pagar o sacrifício. Salomão sacrifica a Deus. O que você tem sacrificado ao Senhor? O que você tem entregue para Deus de melhor, de algo grande, de algo extraordinário? O que você tem entregado para Ele? Seja na área que for da tua vida, seja na área que for, ele vem e entrega ao Senhor. Às vezes nós não temos o nosso preço, nós não pagamos, que seja de jejum, de oração, de santificação, nos santificarmos, nos separarmos das coisas erradas, nos separarmos daquilo que nos tira Deus da nossa vida, nos separarmos disso para que Deus entre na nossa vida. Deixar aquilo que não agrada a Deus. Isso é o preço a ser pago por aquilo que nós queremos, independente do que seja. Sabe, eu fico pensando, quando eu leio essa passagem, eu fico pensando quando Salomão estivesse orando, se Salomão tivesse levado as pessoas para orar com ele. Já pensou comigo? Pare para pensar um pouquinho comigo. Se Salomão tivesse levado as pessoas para orar com ele, naquele momento ali de fervor, naquele momento de oração forte, fervorosa, Salomão ia começar a orar, com certeza os líderes, os ministros estariam ali junto com ele. E aí ele ouve a voz de Deus e ele começa a orar e começa a pedir para Deus. Sabe, o pedido de Deus para Salomão, talvez quem estivesse perto dele chegasse assim: ó, ei, Salomão, ou chegasse assim: ó, Senhor, espera um pouquinho, Senhor, não ouve Salomão agora. Salomão está confuso com o que está pedindo. Por quê? Porque tanta coisa está acontecendo e ele está pedindo sabedoria. Pera, dá um tempo aí, Senhor, segura um pouquinho aí, porque Salomão não está batendo bem. Salomão não está batendo bem, ele precisa pedir algo grande, ele precisa pedir algo em relação ao povo, e o que ele está pedindo é só sabedoria. Aí talvez outros chegassem assim: Salomão, se você continuar pedindo assim, você não vai receber, porque você não sabe o que pede. Meu irmão, o que faltava? Não tinha alimento. O povo já estava ficando sem alimento, os inimigos eram fortes. Os inimigos, os reis contrários, eram reis fortes. E aí Salomão vem e pede sabedoria. Pare para pensar. Pare para imaginar junto comigo essa situação. A pessoa, se estivesse ali, eles ali, ó, Salomão orando, sabedoria, Senhor, dá um tempo. Dá um tempo aí. Ele não está pedindo direito, ele não está sabendo o que pedir. Afetou ele.
Aí ele vem com toda aquela situação ali acontecendo. Talvez se Salomão estivesse orando ali, outra pessoa poderia chegar e dizer assim, ó, Salomão, não pede dessa forma, Salomão. Não pede, pede outra coisa. Você está orando errado, Salomão. Você está orando de uma forma errada. Outros, talvez, poderiam chegar e dizer assim, para Salomão, até mesmo para você, meu irmão. Até mesmo para você. Talvez outra pessoa poderia chegar para você assim, ó, ei, você está falando com o dono do ouro e da prata. Você está orando ao dono do ouro e da prata. Por que você não pede dinheiro para ele? Por que você não pede bênçãos materiais para ele? Você está falando com aquele que é dono de tudo. Sabe? Poderiam chegar e dizer para ele dessa forma. Então pede riqueza. Já que você está orando a Deus, pede riqueza. Outros poderiam dizer a ele, ei, você está falando com o rei dos exércitos. Então pede vitória. Você está falando com aquele que vence todas as batalhas. Olha para o teu pai. Teu pai foi um grande general. Teu pai foi um vencedor, um rei vencedor. Por quê? Porque ele orou dessa forma. Então pede do mesmo jeito. Pede para que Deus seja contigo da mesma forma que foi com o teu pai, vencendo as batalhas. Pede vitória para ele. Sabe? A tua resposta precisa surpreender aquele que tudo sabe. A tua resposta precisa. A tua resposta precisa surpreender aquele que sabe todas as coisas. E aí sim, quando você surpreende a Deus pela tua resposta, Deus surpreende você com bênçãos. Prepare-se para receber algo impossível neste momento. Surpreenda Deus e você vai receber algo impossível neste momento. Faça isso, meu irmão, faça isso, você que está ouvindo aí. Surpreenda Deus com a tua resposta, surpreenda Deus com a tua oração. E você vai receber algo impossível. A oração de Salomão, ela vislumbrava algo maior, mais extenso, profundo, algo mais significante. A oração de Salomão visava as promessas de Deus feitas a Israel e ao seu pai lá no passado. Promessas que se referiam à redenção de todo o povo. Sabe? Se temermos a Deus, tudo nos será acrescentado. Tema ao Senhor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus. O temor a Deus, sabe? O temor ao Senhor, se nós tememos a Deus, tudo nos será acrescentado. É isso que ele faz. Surpreenda Deus com isso. Tema Ele. Surpreenda Ele dessa forma. Certa vez, Jesus chegou em um local. Ele chega num local e ele pediu para que as pessoas que estivessem ali naquela casa, que não divulgassem seu paradeiro. Não era para divulgar. Talvez o Senhor estivesse cansado, talvez da viagem, da caminhada que ele fez, talvez ele estivesse cansado, então ele pediu ali para que ninguém divulgasse o que estava acontecendo, para que ninguém divulgasse seu paradeiro. Só que foi inútil Jesus ter pedido aquilo. Foi inútil. Aí Jesus não consegue se esconder. Aí a Bíblia diz que vem uma mulher grega, sino-fenícia, que tinha uma filha possuída por um espírito imundo, possuída pelo mal. E ao ouvir, que é o que me chama a atenção, ao ouvir falar de Jesus, passou a rogar-lhe que expulsasse da sua filha o espírito que lhe atormentava. Ao ouvir, essa mulher vem então, ela ouve aonde Jesus estava, ela ouve falar de Jesus primeiramente, ela ouve falar que por onde Jesus passava, milagres aconteciam, milagres extraordinários aconteciam. Ela ouve falar que Jesus estava causando então na vida das pessoas transformações. Ela ouve a respeito disso.
eu acredito que, como uma mãe que deseja o melhor para o seu filho, ela não mediu esforços para poder buscar ou para poder então fazer com que a filha dela fosse transformada, fosse mudada. Ela não mediu esforços. Quando a Bíblia diz que essa mulher era cirofenícia, quer dizer, ela não conhecia a Deus de Israel, ela não conhecia o Deus verdadeiro. Então, com toda certeza, tudo aquilo que precisava fazer, tudo aquilo que necessitava fazer, que ela tinha aprendido dos seus avós, que ela tinha aprendido dos seus antepassados, ela fez. Ela buscou ali a questão de benzedeiras, ela buscou ali a questão de pessoas para tirar o espírito imundo, ela buscou ali pessoas que faziam todo tipo de reza, todo tipo de situação, ela buscou tudo. E nada disso veio acontecer, nada disso veio resolver o problema dela. Nada disso mudou a situação dessa mulher e a situação dessa criança, ela continuava sendo atormentada. Ela buscou de todos os meios, meu irmão. Sabe, quando você não conhece a Deus de verdade, quando você não conhece ao Senhor de verdade, você ainda usa bater na madeira, 3 batidinhas, para que não atraia a palavra mal lançada. Usa colocar na carteira o trevo de 4 folhas, ou seja lá o que for. Usa camisas, que é da sorte, que é isso, que é aquilo, aquele outro. Por quê? Porque não conhece a Deus. Por isso que usa. Não, porque eu vou lá, eu vou com a camisa da sorte, porque isso é que vai fazer com que aconteça lá, então, que dê certo o que eu quero, porque eu estou indo com a minha meia da sorte, com a minha camisa da sorte. Sabe? Essas coisas que a gente aprendeu lá no passado, e a gente achou que dava certo. Talvez essa mulher, assim como outras pessoas, orou, então, a rainha dos céus. A Bíblia diz dessa forma também. Buscando ali que fizesse alguma coisa, mas nada aconteceu. Por quê? Por que nada aconteceu? Porque quando Deus determina, é Ele que determina as coisas, é Ele que faz com que o impossível aconteça, é a misericórdia de Deus, é o Senhor que faz o impossível acontecer, não é outras coisas. Tudo é vão. Então essa mulher, ela tentou de tudo, com toda certeza ela tentou de tudo. Tudo aquilo que lhe ensinaram e nada disso deu certo. Tudo isso foi inútil para a vida dela. Tudo foi inútil. Aí ela ouviu falar a respeito de Jesus. Ela ouve falar a respeito dos milagres que Jesus estava fazendo. Ela ouve falar que ele estava ali próximo então, e ela se direciona até a presença, até onde Jesus estava. E ela vai buscá-lo. E aí quando ela chega lá, você conhece a história da palavra, onde diz a respeito disso. Quando ela chega lá, as pessoas tentaram tirar ela, tentaram fazer com que ela não se aproximasse de Jesus. Jesus chega para ela e diz que não era lícito, que não poderia ser válido tirar então o pão da mesa daqueles que eram merecedores, porque Israel era o merecedor. Jesus veio para Israel, a Bíblia diz dessa forma, Israel não o aceitou, Israel não quis a Cristo. Então Jesus fala para elas dessa forma assim, que não era lícito dar então do pão, tirar do pão da boca daqueles que tinham direito e entregar então para os cachorrinhos. Aí ela surpreende o Senhor, oh aleluia, Jesus, ela surpreende Deus com a resposta que ela dá. Ela olha para Jesus e diz para Jesus assim, ó, mas até mesmo das migalhas que caem da mesa pode alimentar os cachorros. Até mesmo a migalha que cai. Até mesmo a migalha que cai. Essa foi a resposta dela para Jesus, irmãos. Ela chega falando algo extraordinário quando ela se aproxima. Ela diz, Jesus, filho de Davi. Sabe? Entre Israel, entre o povo de Israel, havia dúvida se aquele Jesus que estava fazendo o milagre era o Messias. Havia dúvida. Entre Israel, havia incertezas se aquele homem que estava ali passando, então, era o Messias que havia de vir para livrar Israel. Então, Israel tinha dúvida, e essa mulher vem crendo. Crendo. Isso surpreendeu Jesus. Ela vem acreditando, ela diz, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi.
Ela acreditava, ela declarou que o que ela precisava ali, ela declarou que Jesus era aquele que poderia libertar, ela declarou que Jesus faria um milagre na vida dela, ela declarou que ele era o Messias, o enviado dos céus, o enviado de Deus para trazer o livramento para o povo, para trazer a cura para o povo, para libertar o cativo. Era isso que ela acreditou. Creia nesse momento, meu irmão, creia nesse momento, minha irmã, que o Senhor, ele é enviado de Deus para te dar o livramento neste momento, em nome de Jesus. Ele é. Não tenha dúvida. Quando você surpreende a Deus em meio ao caos, quando você surpreende a Deus, quando tudo é contra, quando todo está conspirando contra você, mas você surpreende a Deus com a tua resposta, entra no teu quarto, firmando a sua fé nele, firmando a sua fé no Senhor. Saiba de uma coisa, até o inferno tem receio, pois sabe que Deus está com você. Aleluia, Jesus. Até o inferno tem receio, porque sabe que Deus está com você. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, surpreenda o Senhor nesse momento, surpreenda Ele nesse momento, declare sobre a tua casa, declare sobre a tua família, mas crendo, não duvidando, e você vai ver o sobrenatural acontecendo, você vai ver as bênçãos de Deus vindo para a tua casa, para a tua família, você vai ver o Senhor acrescentando, porque a palavra diz dessa forma: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você está buscando, busque o reino, e as demais coisas, isso que você está buscando, vai ser acrescentado sobre a tua vida, vai ser acrescentado sobre a tua casa. Busque o reino do Senhor. Clama a Ele, meu irmão, clama a Ele, minha irmã. Você vai ver milagres, você vai ver maravilhas de Deus acontecendo. Faça isso em nome de Jesus. Faça isso. Aleluia. Feche teus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua casa nesse momento. Então feche teus olhos, meu irmão. Feche teus olhos, minha irmã. Você que está ouvindo, você que está aí do outro lado ouvindo essa palavra, já tentou de tudo. De tudo. Você já fez tudo aquilo que foi te ensinado, tudo aquilo que disseram para você fazer. Já buscou todos os meios, todos os artifícios para poder conseguir, para poder alcançar o teu milagre. Talvez até deu certo por um determinado tempo, mas depois deu tudo errado. Talvez você já fez assim. Eu quero que você nesse momento pare então. E que você comece a buscar a Deus. Que você então nesse momento entregue a tua vida para Jesus. Que você nesse momento peça para o Senhor. Diga para Ele: Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti nesse momento. Peça para Ele, entrega a tua vida ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Esse é o teu momento de você fazer isso. Você que está aí, talvez já fez, talvez ainda não fez, então faça. Faça a tua entrega da tua vida ao Senhor. E você vai ver a transformação de Deus, você vai ver algo sobrenatural do Senhor acontecendo na tua casa, em o nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de milagres, Deus de maravilha, Senhor. Nesse momento, meu Deus, eu coloco na tua presença a vida deste homem, a vida dessa mulher. A este, Senhor, que está orando comigo neste momento, que está precisando de um milagre sobrenatural na casa dele, na vida dele, Pai. Eu oro com ele, eu oro com ela neste momento, Senhor. Eu apresento esse que entregou a vida deles para Ti, Pai. Eu apresento eles em nome de Jesus na Sua presença, Paizinho. Escreve o nome dele, escreve o nome dela no livro da vida, que esteja escrito aí com caneta de ouro. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, esta casa, a este homem, Senhor, que está orando, que nesse momento, Pai, ele vai entrar no quarto dele, no secreto dele, e vai fechar a porta e vai orar ao Senhor, crendo, Pai, de uma forma que venha lhe surpreender.
e o Senhor trará resposta, Senhor. O Senhor trará resposta para isso que ele está passando. Porque a sua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. É a sua palavra, Pai, e o Senhor ainda diz que vai nos anunciar coisas grandes ao qual nós não sabemos. Meu Deus, eu creio, Senhor. Eu oro, meu Deus, por este município, Pai. Eu oro por essas autoridades constituídas, aonde elas estão, Senhor, onde estão ouvindo, Pai, onde essa palavra possa chegar. Eu oro pela vida deles. Meu Deus, em nome de Jesus, dai sabedoria, dai discernimento. Meu Deus, eu abençoo, Pai, esta casa, Senhor. Eu abençoo, meu Deus, este copo com água que talvez este homem, essa mulher está pegando, Pai. Eu abençoo, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro as suas bênçãos, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Uma semana de bênção para você, uma semana de vitória para você. Você que entregou a tua vida para Jesus, se você é aqui de São Francisco, procure-nos, a nossa igreja, né? Tem aí o logo do ladinho aí, tá aí o nosso logotipo, tá ali o nosso logotipo. Procura ela, então, procura a nossa igreja. Nós estamos ali na rua Marcos Gorresen, né? Antiga Rua 10. Nós estamos ali, desse momento de pandemia, nós estamos fazendo culto apenas nos domingos, né? Então, vai lá, nos procura lá, vamos conversar, vamos orar por você. Se você não mora em São Francisco, você mora em outra cidade, procura uma igreja do Evangelho Quadrangular, procura uma igreja aí, chegue lá e diga que você aceitou Jesus, para o pastor, que você aceitou Jesus, ouvindo então uma live, ouvindo então uma mensagem, né, da nossa igreja. Faça isso. Eu creio que Deus tem bênção na tua vida, Deus tem bênção na tua casa. Amém? Deus te abençoe, Deus guarde você, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Uma semana de bênção, uma semana de vitória para você, e até o próximo encontro, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor vai operar milagres, vai operar maravilhas em tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.